Brasil foi assim. Na Inglaterra, houve pacto colonial com os Estados Unidos? A Inglaterra, ela teve um pacto colonial mais brando. Por quê? O norte e o sul tinham características diferentes. O norte, ele começa a passar por uma liberdade que ninguém imaginava, graças ao quê? Ao tempo, ao clima ser mais frio. Então a produção agrícola não era tão grande. Então lá eles ficam mais liberados. Então a manufatura, as pequenas indústrias se favorecem com isso. Não há concorrência. Não há necessidade de comprar só na Inglaterra. Enquanto que no sul, o pacto colonial é como se fosse no Brasil. Por quê? No sul eles fabricavam produtos primários, produtos agrícolas. Consumiam muitos escravos. Então, no sul norte-americano, o pacto colonial era igual. Até que momento? Até o momento em que a Inglaterra tenta fechar esse pacto no norte, eles vão fazer a sua rebelião e vão libertar todo o país. A partir desse momento, eles podem comercializar para o mundo inteiro. Eles são um país livre. E a Inglaterra, o que ela vai fazer? Para ela, vai ser ruim perder uma colônia? Vai. Tchau. Só que vai ser melhor ela ter perdido essa colônia, porque ela pôde, a partir daquele momento, comercializar diretamente com os Estados Unidos, país livre. Então era o que? Era uma troca de mercadoria. O que eu não tenho, eu compro. O que eles têm é mais barato, eu compro e revendo. Hoje é só uma Fica mais fácil. E o Brasil? A Inglaterra começa a forçar o Brasil a se libertar de Portugal, a libertar seus escravos, tornando-se efetivamente um país livre, apto para o comércio. Vamos lembrar o Brasil. Durante o período colonial, com a vinda da família real para o Brasil, qual que é a porcentagem de população economicamente ativa? Vocês têm uma ideia? Quantas pessoas tinham dinheiro para comprar mercadoria? Se eu jogar 15% da população, é muito. A grande parte era escravo. Quem não era escravo, era pessoas livres, eles faziam o quê? Eles tinham a sua pequena propriedade de terra, plantavam a sua subsistência, a roupa que usavam, praticamente eles mesmos faziam, e assim por diante. Então a população economicamente ativa do Brasil era pequena. Para a Inglaterra, isso é ruim. Tudo bem, eu vendo para 15%, mas por que eu não posso vender para 50%? Por que eu não posso vender para 80%? Então, quando Dom João VI vem para o Brasil, a Inglaterra já quer isso. Qual vai ser a primeira coisa que a Inglaterra vai obrigar Portugal a fazer? Melhor, obrigar a família real portuguesa a fazer. Doar metade dessa terra. Sair de Portugal. Não, eles já estão aqui no Brasil. Ir para a França. O que a família real vai ser obrigada a fazer? Dom João VI vai ser obrigado a assinar um tratado no qual os portos brasileiros, todos, estão abertos aos países amigos de Portugal. Que países são esses? França, A Inglaterra Holanda. e os Estados Unidos. Cadê minhas Pessoal, fotos? vamos Batata. lembrar, o resto da Europa estava passando por um bloqueio continental. Qual novela? novela da... Napoleão Bonaparte ainda estava mandando. Assisti, Ô, senhor. você viu que maneiro? O que era o bloqueio continental? Caiu na prova, era O o... bloqueio continental é que todos os países europeus eram proibidos de comercializar com a Europa. Ah, Não era pra Inglaterra? Oh, jantar. desculpa, com a Inglaterra. Só poderiam comercializar com a França. Você não viu. A França. Mora no hotel. nem parece hotel. Eu sabia que podia mudar. Eu sou doido. Só que na realidade, Você não falando disso? depois nós vamos ver quem Nossa, fala beneficiou sério. realmente O cara foi nem a tem Inglaterra. dinheiro. É que nesse período de Ah, bloqueio, quem vai se bonitinho. beneficiar é a França. Mas depois, com o passar do tempo, a Inglaterra ela vai ganhar como? Ela vai começar a comercializar com o resto do mundo. Ela não vai precisar
você, Daniel. Ela vai criar colônias na África, vai criar colônias na Ásia. Aonde é uma colônia na Ásia? Na China. Tchau, amor. Na China, Hong Kong. Quem mais? Na Índia.